Eu gostaria de falar sobre o meu pensamento político. Não é fácil. Eu me sinto meio que vestindo a armadura de Saul, porque eu sou teólogo, não sou cientista político. E talvez eu pudesse expressar as minhas ideias de uma forma mais objetiva, redigindo um texto, do que falando, e ainda mais falando sem anotação. Mas vamos lá, muita gente pergunta o que eu penso, muitos suspeitam, inclusive, estão alguns até mesmo completamente convencidos de que eu sou marxista. Já ouvi dizer que tem gente que me considera um marxista infiltrado dentro do protestantismo. Meus amigos marxistas ou marxistas que me conhecem de longe devem rir, porque um dos pilares do marxismo é a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Eu nunca acreditei nisso. Eu sou fã do capitalismo regulado. Eu acredito na economia de mercado. Há evidência empírica de que essa liberdade econômica trouxe muita riqueza, eliminou fome, fez com que produtos que antes eram acessíveis apenas aos reis e poderosos e os detentores do poder econômico chegassem à classe média, até mesmo ao pobre. Então, há um lado luminoso na Revolução Industrial. O problema é essa coisa desregulada. O problema é você acreditar que a mão invisível do mercado vai dar conta da desigualdade, da miséria, ela vai promover riqueza, mas se não houver ação consciente para que essa riqueza produzida seja distribuída, e eu não estou falando, quando eu falo em distribuição, estou falando de cesta básica, sabe? Essa coisa não vai rolar. Essa riqueza precisa assumir a forma de saneamento básico, de acesso à moradia decente, bem como uma rede hospitalar que atenda às demandas do povo. E o que falar sobre o investimento desse dinheiro em educação? Eu estou falando de pessoas, isso que aconteceu comigo no meu trabalho na favela. Eu me deparei com problemas estruturais que nenhuma ONG, nenhuma igreja conseguem dar conta. Eu estou falando de algo que demanda muito investimento de dinheiro. Então, por isso, eu sou a favor de um modelo político que seja promotor dessa riqueza, mas de uma riqueza que seja socializada. Não estou falando de uma sociedade onde não haja diferença entre os seres humanos, porque nem todos são iguais. Há pessoas que gostam de trabalhar, trabalham duro, o fazem com excelência. E outras que, por uma série de motivos, não atuam da mesma forma. E penso que aquelas que se afadigam na sua atividade profissional e que exercem a sua profissão com paixão, com excelência, com honestidade, essas pessoas têm todo o direito de prosperar, mas não ao ponto de nós chegarmos num estado de coisas tal, veja só, que você tenha 90% da riqueza de uma nação nas mãos de 1% da população, enquanto milhares morrem de fome. Então, para ser absolutamente claro, eu não sou marxista mesmo, e se fosse eu diria, mas não sou, porque simplesmente o modelo não me convenceu, ou não apresentou referências históricas, e de maneira que eu passei a amar as críticas que marxistas socialistas fazem aos equívocos do capitalismo. Eu me lembro de alguém ter dito que a grande virtude do marxismo foi ter humanizado o capitalismo, e isso aconteceu. A luta dessa gente fez com que muita injustiça fosse combatida. Quando me lembro da origem das críticas que o marxismo fez à Revolução Industrial, ao modelo capitalista, sabe, eu passei a adquirir um certo respeito, eu tenho que confessar isso. Ora, num contexto em que mulheres e crianças trabalhavam 17 horas nas fábricas inglesas, e muitos destes, inclusive cristãos, tudo que procuraram foi humanizar o sistema sem necessariamente lutar pela abolição da propriedade privada dos meios de produção ou propor uma revolução do proletariado e muito menos uma revolução sangrenta.
O que eles queriam era humanizar alguma coisa que, de certa forma, estava dando certo, tirando pessoas da fome e da miséria. Eu sou muito, assim, simpático ao modelo da social-democracia, que me parece que fez bem à Europa. Foi um modelo implantado depois da Segunda Guerra, com o objetivo de impedir que a Europa voltasse a viver as condições político-sociais, econômicas, do período anterior às duas grandes guerras. Eles falaram o seguinte: olha, vamos ter um Estado que atue de modo profilático, de maneira que ele se adiante a algumas possíveis crises que podem nos remeter para conflitos que não precisam mais ser reeditados na nossa história. E foi o que fizeram. Então hoje você tem o modelo da Suécia, o modelo da Finlândia, o modelo da Noruega, o modelo da França. Você tem impostos significativamente maiores do que você encontra nos Estados Unidos, mas você tem serviços públicos excelentes, sabe? Crianças pobres de classe média frequentando as mesmas escolas das crianças ricas. Então você vive em um país em que você não teme, por exemplo, infartar, sofrer um acidente e terminar sua vida na miséria e não ter como manter a sua família. Você tem um Estado, mas um Estado que não precisa ser gigantesco, se imiscuindo em tudo, mas veja só, suficientemente grande, contudo, para não deixar ninguém desamparado. Porque esse amparo não virá daquele cuja vida é dedicada à obtenção de lucro. O que esse precisa é de direção, a fim de que esse lucro, que para ser obtido depende da classe trabalhadora, seja socializado. Isso, inclusive, é bom para o rico, porque a desigualdade social ela pode representar lá na ponta, sabe, uma pistola na cabeça do empresário no seu momento de lazer. Então é isso que eu acredito e contudo não quero ser dogmático. Isso também não é fundamento da comunhão cristã. É apenas uma conclusão que eu cheguei e acho algo bom para o Brasil. Sabe? Nós não podemos nos esquecer que vivemos no país do sertão nordestino, das cidades ribeirinhas, do Amazonas e das favelas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ou seja, vivemos num país que, se não houver uma ação do poder público em meio a muita produção de riqueza, em meio a liberdade, em meio a economia de mercado, para livrar essas pessoas do estado de petição de miséria que se encontram, não haverá transformação. Bom, é isso. Espero que você creia que estou sendo sincero no que estou falando.